Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar do clássico paulista aí pelo Paulistão 2026, clássico onde o Palmeiras venceu por 3-1. Os gols do Verdão marcados pelo Maurício aos 8 do primeiro tempo, Flaco Lopes aos 30 do primeiro tempo e o Kelvin aos 5 do segundo tempo. O Bobadilha aos 12 do primeiro tempo fez o gol do São Paulo. Com essa vitória, o Palmeiras volta à liderança do Campeonato Paulista. Vamos trazer os comentaristas debatendo aí a vitória do Verdão. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto com as estatísticas da partida. Vinha pressionado por causa de um resultado. Sim. Fora Tanto que da é líder curva, do Paulista já. Fora da curva. O São Paulo, sim, é pressionado pelo risco que existe de rebaixamento depois de mais uma derrota. Mas o São Paulo tem outras questões que cercam o time. Questões institucionais, questões de elenco, já citado aqui pelo Zupac. Questões de um técnico que também parece não estar sabendo manejar com o que tem. E é difícil o papel dele, é uma situação pouco confortável para o treinador no meio disso tudo, mas também não está conseguindo encaixar um São Paulo equilibrado. Ah, mas é início de temporada. Só que no final da temporada passada também não era um time equilibrado. E os problemas não vão ser resolvidos, os demais não vão ser resolvidos da noite para o dia. Então eu achei um jogo ainda em clima de pré-temporada, com equipes que precisam evoluir e com menos foco do que seria um clássico totalmente à vera, como a gente já viu vários entre eles. Palmeiras 3, São Paulo 1. Boa noite, Vitor Birner. Tudo bem, Mota? Boa noite Tudo a bem. vocês, o Pac, o Eugênio, boa noite às fãs e às fãs do esporte. O clássico foi muito divertido, porque o Palmeiras jogou mal, suficiente para ganhar do São Paulo com muitos méritos, uma vitória indiscutível, e o São Paulo foi péssimo. O São Paulo, com a bola, até conseguiu produzir alguma coisa no primeiro tempo, quando acerta a pressão na frente, aí incomoda um pouco o Palmeiras, mas o São Paulo defensivamente, e isso é o fruto do trabalho do Crespo, é uma tragédia. O São Paulo é um time que os jogadores correm muito, correm errado, os jogadores, isso mais uma vez, eu vou dar informação aqui, não gostam do trabalho do técnico e não estão tirando o pé da bola, não falta esforço, estão lutando muito em campo para tentar cumprir uma ideia de jogo que eles não vão conseguir cumprir ao longo do ano. Isso é muito óbvio. O São Paulo não vai conseguir ter um time com os jogadores perseguindo individualmente em toda a temporada. O São Paulo não vai conseguir fazer um time que depende da marcação alta o tempo inteiro, 95 minutos por jogo, para conseguir ter bons resultados. E o treinador ainda fica dispensando os jogadores que são importantes. Do outro lado, o Palmeiras eu acho que está abaixo ainda. Se tivesse feito um jogo no nível bom, provavelmente teria conseguido uma goleada, Eu concordo que o São Paulo poderia ter feito mais gols, mas também poderia ter tomado outros gols. E o Palmeiras, se tivesse jogado bem, teria construído mais chances. Então, como jogos abertos são divertidos, mesmo que não sejam taticamente bem jogados, o clássico foi divertido e o São Paulo segue afundando no comando de Hernan Crespo. Eu queria jogar um tema para vocês. O comentário do Birner traz uma abordagem que eu acho que dá para daqui uns 10, 15 minutos entrar nele, que é essa coisa do placar. Concordo que podia ser uma goleada, até porque 3-1 mais uma já viraria, E teve bola na trave e tal, mas também acho que o primeiro tempo teve uma dinâmica particular. Só que, torcedor palmeirense, já vamos falar muito do Palmeiras, é que do ponto de vista de notícia, a fase do São Paulo, ela chama mais atenção, por tudo que envolve o clube, claro, e pelos resultados. Não dá para desconectar esse 3-1 de um Palmeiras que vem muito forte nos últimos anos e que esse seria um resultado normal em vários momentos. Em vários momentos dessa rivalidade, um 3-1 no Palmeiras, ele como mandante, embora não no seu estádio, geraria isso. Quanto é difícil avaliar futebol hoje no contexto tricolor pelo caos que é. Eu acho que é difícil. Entendeu? Porque assim, a gente poderia falar um 3-1 normal.
Mas pelo que viu o São Paulo, não dá para tratar como normal. Não, e eu acho que a análise... Eu entendo os pontos que o Birner colocou sobre o Crespo e as críticas que ele faz ao trabalho do Crespo, e é claro que o trabalho do Hernan Crespo tem pontos negativos a serem apontados. Por exemplo, é verdade que o ano está só começando. São Paulo fez 4 ou 5 jogos? Eu acho que esse é o quinto. Esse é o quinto. Em 3 deles, São Paulo tomou 3 gols. São Paulo tomou 3 gols da Portuguesa, tomou 3 gols do Mirassol, tomou 3 gols do Palmeiras. Sim. Então, assim, é começo de temporada? É. E Zupac, desculpa te interromper. Claro. Toma gols, faz parte. Às vezes o time não joga bem. Como são os gols dos adversários? Sim. A bagunça do São Paulo, a minha questão é essa. Seja com 3 ou com 2 zagueiros, e olha que já mudou o sistema. Sim, né? O time jogou com 3 zagueiros, jogou com 2 zagueiros. Então, é claro que tem questões. Mas eu sinceramente acho que mesmo reconhecendo os pontos criticáveis do trabalho, o campo é o menor dos problemas do São Paulo hoje. E o trabalho do Crespo, ele é prejudicado, altamente prejudicado, pelos problemas que o São Paulo tem muito além do campo. Os jogadores, assim, exemplo claro, na última temporada, né? Agora um pouco menos, mas na última temporada, a quantidade de jogadores que o Crespo não teve para trabalhar pelos problemas médicos que o São Paulo tinha e tem, isso impacta no trabalho dentro de campo. E a gente vê as últimas notícias do ano passado, do fim do ano passado, da crise do departamento médico do São Paulo, que tinham 2 departamentos médicos dentro do departamento médico e conflitos políticos por causa disso, médico aplicando caneta de emagrecimento irregular, sem a validação da Anvisa nos jogadores. Assim, a quantidade de problemas em esferas para além da parte técnica que interferem no trabalho técnico, elas são muito grandes, do ponto de vista econômico, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista médico, do ponto de vista físico, e isso impacta em contratações. E aí isso você alia os erros que o técnico vai ter, porque ele vai ter, e você tem o São Paulo com muitos problemas. Por isso que eu acho que o fio, assim, a ponta desse novelo para você puxar, não é o Hernan Crespo. E os problemas que o São Paulo tem minam o que o São Paulo poderia ter de bom nas mãos do seu técnico. Então, eu acho que é tudo muito poluído. Eu concordo com a linha de raciocínio do Zupac quase toda. É óbvio que o São Paulo, em crise financeira e com todos os problemas, vai ter um elenco mais fraco do que poderia se fosse um clube bem administrado. É óbvio que quando os departamentos não funcionam do jeito profissional e do jeito mais literalmente sério no trato das coisas, isso impacta na qualidade do elenco, mas eu discordo do final. Eu acho que é exatamente nessa hora que você precisa de um técnico realista, de um técnico capaz de entender as situações. E eu não estou querendo falar que tem que voltar nem nada. Como entendi o Zubeldia, porque o São Paulo está nessa situação, ela foi sendo criada e construída por 5 anos na gestão Casares. Sim. E o São Paulo nunca teve um time tão mal treinado como tem hoje. Mal treinado, porque é uma utopia. É uma ideia que não tem como funcionar no futebol brasileiro em nenhuma equipe, com marcação individual o campo inteiro. Não teve alternativas. Ele teve ano passado o Mundial de Clubes inteiro quase para trabalhar. Ou seja, ele tinha que ter criado soluções e, desde então, o Hernan Crespo foi eliminado da Libertadores sem fazer uma partida boa, foi eliminado por um time de 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. O time começou bem, quando caiu fisicamente, só começou bem fisicamente porque teve a paralisação para o Mundial. O time definhou, porque a ideia, repito, é impraticável na prática. E aí foi humilhado pelo Fluminense, aí perdia jogos sem conseguir jogar futebol nenhum, até que chegou no começo desse ano. E ele decidiu começar exatamente com a mesma ideia de jogo, tudo igual no Mirassol. Aí os jogadores foram intervir. Os jogadores foram lá e falaram, cara, não dá. Não dá. Sério, os jogadores já não gostam do trabalho, né? Já mandou recado para Lucas indiretamente, mandou recado para Caleri reclamando de jogadores experientes. Quando chegou no São Paulo, falou que não tinha nada a ver. Gestão é gestão, pergunta ao presidente, pergunta a quem manda no clube. Não é... eu não posso interferir nisso, esses jogadores que eu tenho para trabalhar. Ele tem jogadores para trabalhar e está dispensando o Alisson para o Corinthians. Não tem a menor lógica. Ele tem um problema gravíssimo de saída de bola. O São Paulo hoje estava jogando bem com a bola no começo do jogo, mas tem problema de saída de bola. Quem faz a saída de bola bem no São Paulo? Jogadores do elenco. O Alisson que não está mais no elenco. Ele mandou o Alisson treinar separado, estava treinando separado, tá? Avisou o Alisson que ele não fazia parte dos planos e o Alisson decidiu ir para outro clube, onde ele vai jogar. Claro. O Alisson vai jogar o futebol de 2023 na Copa? Não precisa. O São Paulo vai fazer uma temporada de sobrevivência. E o técnico está impedindo. O técnico faz parte dos problemas do São Paulo hoje. O técnico é um problema gravíssimo do São Paulo hoje. A não ser que ele mude o jeito de treinar, a não ser que ele mude as ideias de jogo, a não ser que ele mude o que ele pensa de futebol. O técnico do São Paulo hoje contribui para os problemas do São Paulo na temporada. É óbvio que não é o maior dos problemas. Se o São Paulo tivesse uma situação de gestão, como tem o Palmeiras, como tem o Flamengo, o São Paulo teria outro técnico, inclusive. Não seria ele.
Tá? Então, eu não consigo tirar do olhar do técnico, que precisa ajudar os jogadores nesse momento difícil do São Paulo, uma parte da responsabilidade dos resultados ruins em campo. Agora, institucionalmente, é óbvio, o Crespo não tem nada a ver com isso. É isso. Quero te ouvir também. Vamos lá, Eugênio. Eu tendo a concordar com a linha de raciocínio do Birner. Porque ele... Da questão de bola, tática. A questão do Crespo em si. Sim. Porque, como eu falei agora há pouco, ele não chegou agora. 7 meses, né? Ele não encontrou o São Paulo nessa situação. O elenco também não tem muitas mudanças. Tem o Danielzinho. O elenco é basicamente o mesmo do ano passado. Com menos gente. Com menos gente. Mas os jogadores que estão lá são jogadores que, teoricamente, já conhecem o trabalho dele, já poderiam estar mais adaptados às ideias dele. E o time só anda para trás. O que foi dito aqui, São Paulo, essa semana, tomou 6 gols. Em 2 jogos. É algo preocupante. E, como o Birner falou, assim, a saída de bola, coletivamente, ela é desestruturada. Assim, ele toma o primeiro gol. Não é uma saída de bola que você tenha organização, porque, é óbvio, o adversário vai subir marcação, ou eu dou um bico para frente, ou eu sei o que eu vou fazer com a bola. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas falaram aí após a vitória do Palmeiras, 3-1 sobre o São Paulo. Agora vamos trazer aí as estatísticas, né? Chutes, finalizações, o São Paulo teve mais, 13-9 para o São Paulo. Chutes certeiros no gol, o São Paulo também teve mais, 7-4. Posse de bola, São Paulo teve 63%, Palmeiras 37%. Passes, 542 do São Paulo, 289 do Palmeiras. Precisão de passe, 88% do São Paulo, 79% do Palmeiras. Faltas, o São Paulo fez 9, Palmeiras fez 13. Cartões amarelos, Palmeiras teve 2, o São Paulo 1. Cartões vermelhos nós não tivemos. Impedimentos, Palmeiras não teve nenhum, o São Paulo 1. Escanteios, o São Paulo teve 9 e o Palmeiras teve 2. Está aí as estatísticas da partida. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.